Boa noite a todos. Estamos, então, iniciando mais uma reunião virtual nossa do Lar de Teresa, né? Continuam as nossas condições de pandemia, então nós temos que continuar nas condições especiais, né? Unidos pelo pensamento, embora separados fisicamente. Queria iniciar dizendo que todas as informações, nós vamos dar alguns avisos iniciais, mas todas as informações necessárias sobre esses avisos, né, todas as informações complementares, estão na nossa página do Lar de Teresa, né? Para quem não sabe, lardeteresa.org.br. O primeiro aviso é que a livraria ela continua atendendo, embora de forma ainda também adaptada às nossas condições, mas nós atendemos por WhatsApp e por e-mail, né? E o segundo aviso é que já começou o inverno, né? Todos nós já começamos o inverno, o tempo já virou, e nós sempre temos nessa época a campanha do cobertor. Tradicionalmente, as doações são em cobertores, mas também devido a essas condições especiais, nós preferimos que as doações fossem feitas também por meio de doações para a nossa página, né? Transferência bancária. Lembrando sempre que, enquanto perdurar, né, essa situação, enquanto não houver segurança para que a gente realize as reuniões presenciais, nós vamos continuar sempre realizando as reuniões públicas às segundas-feiras, nesse mesmo horário, às 7 horas, né? Agora nós temos uma página no YouTube e também as instruções, sempre para quem não sabe ainda acessar a página, também estão em nosso site. Então, vamos fazer então a nossa leitura inicial, nossa leitura de preparação, que hoje é do livro Religião dos Espíritos, né? É uma página, tem o título Reencarnação, é uma página de Emmanuel, psicografia do nosso Chico. E diz o seguinte: reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Suor na oficina é acesso à competência. Esforço na escola é aquisição de cultura. Porque alguém se consagre hoje à medicina, não quer isso dizer que haja ontem semeado moléstias e sofrimentos. Muitas vezes, o espírito, para senhorear o domínio das ciências que tratam do corpo, voluntariamente lhes busca o trato difícil, no rumo de mais elevada ascensão. Porque um homem se dedique presentemente às atividades de engenharia, não exprime semelhante escolha essa ou aquela dívida do passado na destruição dos recursos da terra. Em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho, tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material, em marcha para mais altos postos na vida superior. Entretanto, se o médico ou o engenheiro sofrem golpes mortais no exercício da profissão a que se devotam, de certo nela possuem serviço reparador que é preciso atender na pauta das corrigendas necessárias e justas. Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Por esse motivo, se as paixões gritam jungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fulgem ligadas às renunciações que lhes acendem a luz. À vista disso, não te habitues a medir as dores alheias pelo critério da expiação, porque quase sempre almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja abafejada pela esperança de Deus. Recorda que se fosses arrebatado ao céu, não tolerarias o gozo estanque, sabendo que os teus filhos se agitam no torvelinho infernal. De imediato, solicitarias a descida aos tormentos da treva para ajudá-los na travessia da angústia. Lembra-te disso e compreenderás, por fim, a grandeza do Cristo, que, sem débito algum, condicionou-se às nossas deficiências, aceitando, para ajudar-nos, a cruz dos ladrões, para que todos consigamos, na glória do seu amor, soerguer-nos da morte, do erro, a bênção da vida eterna. Então vamos fazer agora a nossa prece, vamos nos preparar para as nossas reflexões, agradecendo. Mestre Jesus querido, uma vez mais, nos encontramos aqui reunidos em teu nome, como nos dissestes, e se estivéssemos reunidos em teu nome, mais ou dois ou mais, estarias aqui conosco. É assim que lhe pedimos as suas bênçãos para que possamos ter essas reflexões que sabemos não ser tão caras, tão importantes para nós,
Que a sua luz possa nos iluminar nesses momentos, e ao nosso companheiro João Aparecido, responsável pelo tema de hoje, para que possamos bem aproveitá-las e, sobretudo, que elas perdurem conosco, porque nós sabemos o quanto os seus ensinamentos são importantes para nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. Agradecemos a nossos benfeitores, que temos a certeza que também estão aqui conosco, os benfeitores do Lar Teresa em particular, Antônio de Aquino, Teresa. Agradecemos a Ti, mestre querido, mas sobretudo a Deus, nosso Pai, a quem pedimos, nesse momento, para iniciarmos a nossa reunião e as nossas reflexões de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos transmitir a nosso companheiro João Aparecido, que hoje ele vai ter as reflexões sobre a pluralidade das existências. Vamos dar a ele as nossas melhores vibrações, para que a gente possa ter as melhores reflexões possíveis. Sejam bem-vindos. Com primeiras palavras, as palavras iniciais, como costumamos dizer sempre. Agradeçamos ao nosso Mestre Jesus por estarmos reunidos em seu nome. A expressão dele que justifica isso é: quando estivessem reunidos 2 ou mais pessoas em nome dele, aí ele estaria presente. Então, nesse momento, a partir dessa abertura feita pelo Ricardo, da leitura inicial e da prece, estamos realmente conectados com o nosso Mestre Jesus. Que ele nos inspire para podermos continuar as nossas reflexões sobre o tema de hoje. O tema proposto, considerações sobre a pluralidade das existências. Esse tema é tão importante que Allan Kardec reservou um capítulo inteiro. É o item 222. Não há pergunta, porque ele faz as considerações dele. Então, nesse capítulo 5º da segunda parte, tem o título Considerações sobre a pluralidade das existências. Para nós enfocarmos esse tema, é importante que nós reflitamos. A doutrina espírita possui 5 pontos fundamentais. Então, esses pontos fundamentais, o primeiro deles é Deus, a existência de Deus. É o capítulo que abre o Livro dos Espíritos. Ali, Allan Kardec coloca a primeira pergunta, que é Deus, depois fala dos atributos da divindade. É um estudo realmente básico, inicial, abrindo o Livro dos Espíritos. O segundo ponto fundamental da doutrina espírita é a alma. E a alma tem o seu corolário, a sua existência, a sua sobrevivência, a sua imortalidade. Então, aí quando se fala de alma, essas três vertentes estão vinculadas a ela. No terceiro ponto, como a alma sobrevive à morte do corpo físico, então a alma é imortal, ela naturalmente leva consigo todos os seus sentimentos, tudo aquilo que pertence à alma, seu patrimônio, aquele tesouro que a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Então, esse tesouro aflora em forma das lembranças daqueles que ficaram aqui na Terra. E aí, então, nós temos aí o ponto seguinte, o terceiro ponto fundamental, que é a comunicabilidade dos espíritos. Desde que hajam as condições essenciais, um instrumento hábil, chamado de médium, obedecendo às leis da comunicabilidade, a mensagem vem de lá para cá. E como sempre dizia o nosso inesquecível Francisco Canto Xavier, o telefone só toca de lá para cá. Nós temos aí os 3 pontos. O quarto ponto fala exatamente que a alma não conseguiu desenvolver toda a sua potencialidade numa única experiência na Terra, numa única existência. Abrindo um parênteses, então, também é outro termo que na doutrina espírita fazemos a distinção entre existência e vida. Vida é considerar apenas uma. A alma possui a vida, a sua imortalidade. E ela poderá estar em várias dimensões. Poderá estar encarnada no mundo corpóreo, como estamos hoje, ou desencarnada, sem o corpo. A vida continua na sua imortalidade. Porém, quando ela está revestida do corpo de carne, como nós estamos hoje, é mais uma existência dela. Ela está vivendo mais uma experiência no mundo material. E é óbvio, como ela não conseguiu desenvolver toda a sua potencialidade, a misericórdia divina, então, lhe dá a oportunidade de voltar aos mundos materiais. E nós estamos novamente aqui na Terra. Mais uma existência. Então, pluralidade das existências sintetiza na palavra
reencarnação, o quarto ponto fundamental da doutrina espírita. E o quinto e último ponto, nós temos consciência de que a Terra não é um mundo perfeito em termos da evolução dos seres que o habitam. E mesmo Jesus utilizou a expressão também com seus discípulos: o meu reino ainda não é aqui. Então, longe da felicidade, longe da prática do amor generalizado, como ele exemplificou, deveríamos amar o próximo a nós mesmos. Então, estamos nesse esforço de desenvolver essa potencialidade. É óbvio que existem, então, infinitos mundos girando no espaço infinito. Esses mundos, no dizer de Jesus, são as diversas moradas, e todas elas são habitadas. Então, é o quinto ponto fundamental da doutrina espírita: pluralidade dos mundos habitados. Na ótica da doutrina espírita, todos os mundos são habitados. Deus não criou nenhum orbe inútil. Variam o tipo de vida existente nesses mundos. Porém, desses 5 pontos básicos, hoje nós vamos concentrar atenção exatamente no quarto: pluralidade das existências. E Allan Kardec, nesse capítulo, faz várias considerações fundamentais. Então, começando por uma delas, que nós consideramos assim de um destaque primordial, Hipólito Leão de Nizar Rivaio, que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, tem um ascendente católico, de família católica. Estudou no colégio, no instituto lá na Suíça, em Verdun, na Suíça. Teve lá professores católicos e evangélicos. E ali esse espírito já estava assim, começando a despertar a sua curiosidade exatamente pelo diálogo dessas duas vertentes. E ele, então, embora criança, perguntava aos seus mestres: o seu Cristo é o mesmo dele? Perguntava para o professor católico, vou apontando o evangélico. Sim, é o mesmo. E a mesma pergunta ele fazia para o professor evangélico: o seu Cristo é o mesmo dele? A resposta era a mesma, é o mesmo. E como é que vocês não se entendem? A criança curiosa saber a dificuldade de falarem a mesma linguagem se o Cristo era o mesmo. Isto, a posteriori, vem estar constando da sua própria biografia, demonstrando que desde 9 anos ele já estava, assim, de uma certa forma, dando as mostras do que teria renascido aqui na Terra, nessa última existência. Porém, aos 50 anos de idade, ele então tem contato com os fenômenos da mesa girantes, em 1854. E daí desenvolve toda a biografia de Allan Kardec, constando tanto por Henri Salce como outros biógrafos que apontam esse histórico dele com o contato com os espíritos. E aí chamamos a atenção. Esse ponto que nós tocamos, da comunicabilidade dos espíritos, é o cerne da questão. Porque a doutrina é dos espíritos. Os espíritos se manifestaram através dos médiuns e deram toda a sustentação na missão de Allan Kardec. E nesta obra que ele lançou, o primeiro livro, a obra é composta de 5 obras. O Livro dos Espíritos foi o primeiro a ser lançado. Depois nós temos a segunda obra, vem o Evangelho segundo o Espiritismo, vem o Livro dos Médiuns, e daí nós temos o Céu e o Inferno, e coroando as 5 obras, a última a lançar foi a Gênese, que tem por nome a Gênese, os Milagres e as Perdições segundo o Espiritismo. Então, nesse Livro dos Espíritos, ele faz exatamente a profissão de fé dele nesse item 222. Ele declara porque ele e tantas outras pessoas se tornaram adeptos da reencarnação. E ele então aponta que ele se tornou adepto da reencarnação não só porque veio dos espíritos. Quando ele chama a atenção não só, ele não está excluindo, está incluindo, mas não é exclusivo. Então, vejamos que já havia o histórico da metempsicose, então ele resgata uma doutrina tão antiga quanto a humanidade, porém numa nova visão, removendo aquilo que era a grande dificuldade de entender a possibilidade do espírito retrogradar, retroagir. Então, com a doutrina espírita, a reencarnação, na visão atualizada da metempsicose, está associada à lei de progresso. Então, todo ser imortal, no caso o espírito, e quanto encarnado a alma, conquista o seu processo evolutivo através do esforço, das experiências. E, uma vez conquistado, jamais perde o seu progresso conquistado.
Então, não retrograda, não retroagem. O máximo que pode acontecer é estacionar. E nesse estacionamento é quando você perde a visão do progresso, o investimento na sua vida futura e deixa se levar pelas ilusões, fantasias, paixões. Vai se complicando, não resta a menor dúvida. Depois terá que se libertar de todos esses atavismos e enraizamento pelas paixões. Mas faz parte do processo evolutivo individual. Então, o primeiro ponto, não só porque veio dos espíritos. O segundo ponto, ele ressalta que considera essa doutrina eminentemente lógica. Quando ele chama a lógica, ele está chamando a possibilidade e a necessidade de que cada criatura não o aceite como um dogma imposto. Não, tem que passar pela reflexão, tem que passar pelo entendimento, tem que passar pelo de conscientização. Então, só assim que vai se tornar realmente uma convicção, uma certeza. E aí temos que logicar, temos que ver os prós, os contras, o que nos é oferecido e chegarmos a essa conclusão. Então, ela é eminentemente lógica. No quarto ponto, ele chama a atenção que somente ela, a doutrina da reencarnação, responde às questões tidas até então como irrespondíveis. E nestas questões, ele então classifica 3 ângulos. Primeiro, são questões que estão presas ao passado. Um outro grupo que se prende ao presente. E o terceiro grupo que se prende ao futuro. Que se prende ao passado, observando exatamente o que todas as pessoas creem que Deus é justo. E nessa justiça divina, nós observamos, dentro de um aspecto realmente questionável, que nem sempre a lei humana alcança as criaturas naqueles desequilíbrios que praticam. Então, mas veja, a justiça humana não alcançou. A justiça divina também não. Quer dizer, prejudicou, explorou outra pessoa, viveu nababescamente e morreu nababescamente. A pessoa está vendo o quê? É esta existência. Porém, tudo aquilo que a criatura fez, baseado nos ensinamentos de Jesus, ele disse-nos: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E não saireis daqui enquanto não houveres acertado o último ceitil, o último iota. Então, essa afirmativa de Jesus, se nós não sairemos daqui, olha, fisicamente a gente sai, o corpo morre, a alma não está mais aqui na Terra, fisicamente falando. Sai fora desse contexto. Mas vejamos, vai retornar. E é pela reencarnação que ela retorna. E o que ela procedeu, o que ela realizou em existências anteriores, já estruturou o que nós chamamos popularmente de destino. Então, o destino existe? Existe. E quem constrói esse destino somos nós mesmos, baseado nas palavras de Jesus. A semeadura é livre. E como estamos semeando, estamos instituindo o nosso destino. Então, se no futuro tivermos realmente uma existência complicada, foi uma semeadura complicada que nós fizemos. Mas se nós fizermos uma semeadura realmente escolhendo as melhores sementes, os frutos que vamos colher serão realmente sazonados. Então, dentro desse aspecto, responde às questões presas ao passado. A alma vai prosseguir no processo evolutivo. Então, nós observamos aí que vamos entrar no terceiro ponto, no segundo ponto dessas perguntas. Aquilo que se prende à atualidade. No que se prende à atualidade, exatamente observamos essas disparidades de graus evolutivos com que nós convivemos. Existem pessoas extremamente inteligentes, existem pessoas extremamente bondosas, moralmente falando, com um progresso considerável, uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, e aí vamos observando esses ícones da humanidade. E nós nos sentimos assim pigmeus perante a esses que se anulam em função da coletividade. E são imensos os exemplos que nós temos dessa dedicação ao próximo semelhante, e não precisamos falar de grandes avatares. Mesmo com nossa convivência, identificamos essas pessoas que já têm esse potencial disponível. Enquanto outras pessoas estão assim naquele período quase que infantil da racionalidade e às vezes do senso moral. Então, como é que
criados dessas formas diferentes, se fosse uma única existência, poderia a providência divina esperar o mesmo alcance desta alma. É óbvio que aquela que tem maior possibilidade, maior potencialidade desenvolvida da inteligência, do senso moral, vai continuar progredindo aceleradamente. Aquela que está na infância espiritual vai começar seus primeiros passos, passos iniciais, com dificuldade dessa limitação. Porque essas díspares condições evolutivas, não existem duas almas idênticas, como se fossem clones. Cada alma é ímpar. Ela própria tem o seu nível de evolução e de progresso. Então, isso constatando que existem as experiências pregressas, ela flora na existência atual como tendências inatas, aptidões inatas, ideias inatas. E isto traz uma possibilidade da criatura estar o quê? Recordando experiências do passado. Mesmo que ela não tenha a noção completa de que vivenciou isso, mas a habilidade dela é patente. Ela tem uma habilidade que a outra não tem, a outra vai estar aprendendo a primeira vez. Então, dentro desse aspecto, vemos aí a justiça divina funcionando, que cada um já está fazendo uso do que colheu e semeou em existências anteriores. Então, essas são as questões com relação à atualidade. E o terceiro grupo são aquelas que são presas ao futuro. A dor de uma mãe de ver um filho desencarnando em tenra idade dá a impressão que esse filho, baseado na unicidade da existência, perdeu, não teve a oportunidade de viver. E daí está definida a situação espiritual dessa criança. À luz da reencarnação, esse espírito pode ter complementado uma existência anterior, mas qualquer que seja o motivo dele ter desencarnado em tenra idade, o que acontece? A alma continua sendo imortal. Então terá nova oportunidade, retornará no novo corpo, continuará o seu processo evolutivo, até que não tenha mais necessidade de voltar aos mundos materiais. Então, existe limite na reencarnação? Existe. E o que é que estabelece isso? É o grau de evolução. Porém, eles, espíritos, nos dizem que todos nós já tivemos e vamos ter muitas experiências terrenas. Aí vem o tempo, pluralidade das existências, muitas existências. E esse número é definido em quantos números? Não, não é definido. Porque vai depender exatamente do uso do livre-arbítrio que cada um de nós venhamos a fazer. Quem usar melhor o livre-arbítrio, fizer a semelhadura melhor, usar bem todo o seu potencial, vai encurtar o número de existências materiais. Porém, se ficar negligente, acomodado, descuidado, está empurrando a sua evolução para frente. Terá maior número de existências materiais. Então, está o quê? Exatamente preso ao nosso processo evolutivo, o move das nossas ações, construindo, portanto, o nosso futuro. Então, quando a gente ouvimos aquela pergunta do passado, o futuro pertence a quem? E é da linguagem popular. O futuro a Deus pertence. Realmente, como uma situação global da obra divina, esse futuro pertence a Deus. Mas no que tange ao nosso futuro, esse pertence a nós. Está em nossas próprias mãos construir esse futuro. Então, para isso, vivemos as nossas experiências, desenvolvemos a nossa potencialidade, usamos esse livre-arbítrio que falamos há pouco, que foi o primeiro mestre a nos falar sobre ele, o nosso mestre Jesus. Então, dentro desta dinâmica, no estudo das obras a partir do Livro dos Espíritos e depois das obras subsidiárias, complementares, o tema da reencarnação, nós vamos sentindo o quanto ela é consoladora. Porque enquanto aquela doutrina materialista, tudo acaba com a morte, não tem mais nada. A outra que apresenta, a dogmática, que apresenta uma única existência na Terra e acena como a possibilidade dessas almas estarem ou na beatitude, no paraíso, e a outra no desequilíbrio, em situações constrangedoras, mas definitivas, realmente não dá para sentir a felicidade de uma mãe que viveu uma vida plena de realizações positivas. E está garantido ali que ela, desencarnando, irá para o céu. Enquanto o outro filho equivocado viveu uma vida de desatinos e assina com a possibilidade de ir para o inferno, de onde também não poderá sair. Então, veja, essa mãe provavelmente preferiria estar no inferno como filho do que estar no céu separado do seu filho.
A doutrina da reencarnação mostra a misericórdia divina. Onde essa mãe estiver, ela estará pensando no seu filho. Vinculado, o sentimento não é destruído com a morte do corpo físico. E com o passar do tempo, eles voltarão a se reencontrar. Quer no mundo espiritual, ou quer nos mundos corporais, sobre uma nova roupagem. E o sentimento não se perde. Então, esse é o aspecto básico, assim, em linhas gerais, que nós possamos comentar acerca da conversão de Allan Kardec, da doutrina dogmática, da unicidade da existência, para a doutrina da reencarnação. E ele termina com o quarto ponto. Então, só para refrescar, quais são os 4 pontos? O primeiro, não só porque veio dos espíritos. O segundo ponto, porque é eminentemente lógica. Terceiro, responde questões até então tidas como irrespondíveis, questões do passado, do presente e do futuro. E o quarto ponto, esse quarto ponto é o checkmate. Confirmam os fatos. Então, quando ela é confirmada pelos fatos, costuma-se dizer, contra os fatos não há argumento. Esses fatos são os próprios espíritos confirmando. Então, quem aceita a literatura espírita tem N exemplos ali tangendo o tema reencarnação. Mas outras pessoas ainda são refratárias. Vamos falar para quem é materialista, falar para quem ainda não está simpática à reencarnação. Então, ela crê em quê? Crê na ciência. Ótimo. Então, a ciência está dando esses elementos baseados em fatos. Então, vamos citar aqui, de passagem, algumas 4 ou 5 obras como referência. A primeira delas, onde começou exatamente essa literatura com caráter científico. Vamos buscar o recurso do Dr. Banerjee, um indiano, um médico badiano, um psiquiatra, que lançou a obra Vida Pretérita e Vida Futura, pela editora nórdica. Essa obra, lançada há várias décadas, ele foi o primeiro que fez exatamente, pelo processo científico, a pesquisa de crianças que se lembravam da existência anterior. E as crianças podem se lembrar por quê? Essas existências são recentes. Ela desencarnou há pouco tempo. Então, em média, segundo o Renan de Guimarães Andrade, um cientista brasileiro que participou desse movimento todo, ou já está desencarnado, ele informava para nós que esse período no Oriente é comum que seja entre 5 ou 6 anos de idade, ou entre 5 ou 6 anos entre uma existência e outra. Aqui no Ocidente, nos casos que ele pesquisou, o Hernando Guimarães Andrade, é em média de 8 anos. Então, curto espaço de tempo, isso está muito intenso no espírito recém-desencarnado. Quando ele reencarna, ele traz esta memória, esta cerebral. Está no espírito, não está no corpo. O corpo é de criança. E começa a falar dessa experiência anterior. E desse depoimento, então, Banerjee adotou o processo científico. Que processo é esse? Fazer o levantamento de tudo que a criança está dizendo. Então, ela deve estar declarando espontaneamente, dando aquelas informações, quem foi pai, quem foi mãe, com quem viveu, onde viveu. Como entre uma existência e outra, um curto espaço de tempo, existe documentação disso nos cartórios. Então, entra a segunda fase da pesquisa científica. Feitos os levantamentos no local, vai ao cartório verificar o registro. Se existe realmente, existiu mesmo aquela pessoa que a criança disse ter sido. Aí comprova-se que realmente existiu aquela pessoa. Entra, então, no terceiro estágio desse processo científico. Com os pais, leva essa criança no local em que ela diz ter vivido. E ao chegar nesse local, ela reconhece o ambiente, as pessoas com quem conviveu, os seus familiares que ainda continuam encarnados, e entra em detalhes no relacionamento com essas pessoas. Então, esse é o processo científico. Também um outro psiquiatra de origem canadense, Dr. Ian Stevenson, que ficou radicado nos Estados Unidos, e ele desenvolveu todo o seu trabalho. Também ele fez uma pesquisa de mais de 1000 casos levantados de memória cerebral de crianças. E esses mais de 1000 casos, ele selecionou 20 mais ricos, adotando o mesmo processo de Banerjee, um processo científico, e usando a terminologias que eles foram elaborando.
Então, não faz nenhuma referência à doutrina do Oriente, doutrina do Ocidente e à doutrina espírita, não. São termos neutros que eles procuram utilizar para, como dizer assim, não contaminar ou contagiar a doutrina, a obra dele científica com a fluência dessa ou daquela doutrina. Então, aí o doutor Stevenson reúne num livro Reencarnação, 20 casos sugestivos, pela editora Vida e Consciência, traduzida para o português por essa editora, nesses 20 casos mais ricos de detalhes. Então, ali está o mesmo levantamento feito por Barnegi e Ian Stevenson faz. Mas vejam, para que nós não tivéssemos assim, mas é indiano, outro é americano. O Brasil é a maior nação espírita do mundo. Também tivemos o nosso cientista, pouco conhecido no movimento espírita, para nosso espanto. A obra e os livros que ele lançou são poucos conhecidos. Esse livro foi lançado pela Federação Espírita Brasileira, que se chama A Reencarnação no Brasil. A Reencarnação no Brasil, por Hernani Guimarães Andrade, ele relata 8 casos, adotando o mesmo processo de Ian Stevenson, de Barnegi. E melhor ainda, ele mantinha correspondência tanto com Barnegi quanto com Ian Stevenson, fazendo exatamente uma concentração, uma centralização e uma troca de ideias sobre as experiências que eles se mantinham. Mas vejamos, isso tudo é muito importante. É documento que não é de origem mediúnica, não é de origem religiosa, de origem filosófica. São cientistas debruçando sobre o fenômeno e fazendo um levantamento com características científicas. Então, são provas contundentes. Mas existem mais 2 livros muito interessantes também para uma leitura mais amena, vamos dizer assim. Estamos nos referindo a um caso que vem ao encontro de dúvidas de muitas pessoas. Nós, no movimento espírita, encontramos várias pessoas perguntando: mas eu não sei se meu pai ou minha mãe já falecido, já reencarnaram, então por que eu vou continuar orando para eles, para um ente querido? Na doutrina espírita, nós aprendemos que para o pensamento não existe barreira. Então, esteja onde o espírito estiver, encarnado ou desencarnado, nós pensamos nele, onde o espírito estiver, ele vai registrar o pensamento. E nesse momento que você faça a oração, mesmo que esteja encarnado, numa nova existência, ele receberá o nosso pensamento. Assim, então, existe a experiência de Jane Cockle. Jane Cockle lançou o livro sobre a experiência dela e relata exatamente, não vou entrar em detalhes, nosso tempo é pequeno, mas quem desejar poderá ver depois. E também a Federação Espírita Brasileira traduziu do inglês para o nosso idioma e publicou esse livro aqui no Brasil. Então, é A Minha Vida em Outra Vida. E também foi elaborado lá nos Estados Unidos um filme sobre esse livro. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de ver esse filme. Então, é altamente elucidativo, riquezas de detalhes, porque um filho da existência anterior que ficava com remorso por não ter cumprido uma promessa feita para a mãe, diariamente ia ao túmulo dela colocar as flores e com aquele sentimento de pesar. E a mãe, nos Estados Unidos, com uma nova família, é exatamente o que? Atraída por esse pensamento. E então, o espírito busca naquela memória extracerebral essas reminiscências. E ela começa a desenhar cenas, prédios, tudo que existia naquela comunidade da existência anterior. Encurtando isso, ela vai pesquisar aquilo, acaba chegando nessa mesma cidade e encontra lá os seus filhos novamente da existência anterior. É uma história lindíssima de reencontro de almas, de espíritos, de uma geração e de outra geração, de uma existência e outra existência. E para nossa surpresa, soubemos que a BBC de Londres, que tem reportagens investigativas, se interessou em fazer uma reportagem sobre esse fato de Jane Cockle. Percorreu todos os detalhes e depois, o resultado final desta reportagem, ela concluiu que todos os fatos, os elementos ali, são verdadeiramente reais. E a última obra também tem o título de A Volta. A Volta é pela editora Bestseller. Narra exatamente uma criança que também vai trazendo essa fluência da memória cerebral.
E o pai declina que ele tinha levado meia vida para tornar-se católico. Uma vez como católico, o termo reencarnação não entraria na casa dele. Então ele passa a ter o cuidado de fazer espécie de um dossiê. Tudo que a criança falava, ele anotava. E a criança já com 5, 6 anos, declinando, e ele foi verificar exatamente aquelas informações. Todas as informações que ele foi checar, comprovou que eram reais, eram verdadeiras. E culmina com o encontro dessa criança com seus companheiros de vida militar, que ele fora militar da Força Aérea ou da Marinha Americana, ou da Força Aérea Americana, e então desencarnou vítima de um acidente durante o período da guerra. E eles relatam ali, comentam toda aquela experiência do passado. É um livro também, vem mais um fato corroborando, como diz Allan Kardec, confirma-no. É um objetivo que nós temos, então, a refletir, a raciocinar. O que fazer com essas informações? É muito importante ter uma aplicação prática e lógica. Não é simplesmente uma formação assim, a título de ilustração no conhecimento. Visa isso impulsionar o nosso progresso, a nossa evolução. Algumas pessoas, e é uma das perguntas do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, algumas pessoas dizem, bem, mas o que não fizer nessa encarnação, posso deixar para fazer na outra. E os Espíritos respondem, quem assim responde, quem assim raciocina, não crê na reencarnação. Dá prova de que não requer, porque se realmente cresce na reencarnação, não deixaria para depois. Tudo que se deixa para depois complica muito mais. Não existe repetição de contexto. Uma nova existência é um contexto diferente. Esse contexto que nós estamos vivenciando não se repetirá jamais. Então, as oportunidades devem ser aproveitadas, as experiências serem realmente apreendidas, porque é o nosso patrimônio, ninguém vai tirar de nós. Então, vamos valorizar ao máximo no nosso relacionamento, na nossa convivência, na solidariedade, ao viver todos esses aspectos da virtude, que é o desabrochar da intimidade da alma. Então, nós estamos na vida exatamente com esse objetivo: crescer, progredir, evoluir, e devemos valorizar todas as oportunidades. Não nos esqueçamos a expressão do nosso Mestre Jesus: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, que nós possamos fazer uma semeadura da melhor qualidade, garantindo assim que a colheita vai ser realmente também a melhor possível. E não podemos nos esquecer, chegando ao final das nossas reflexões, que também o nosso mestre, sabendo das nossas lutas, dificuldades, dores, aflições, é o amigo incondicional de todas as horas. Principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando o fenômeno da pandemia. Então, que nós, confiando nele, venhamos a aurir forças para vencer esse momento, não deixando espaço para pessimismo, depressão, negativismo. Ele nos convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Ele oferece esse alívio. O alívio vai reforçar a nossa disposição, o ânimo, a nossa energia, e vamos ter força para prosseguir. Porém, ele também disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a libertação das nossas inferioridades passa pelo conhecimento das leis divinas que ele nos ensinou. A doutrina espírita vem com esse objetivo de tornar possível entendermos. E hoje fizemos as nossas reflexões sobre esta lei, a lei da reencarnação. Então, nós deixamos a todos que a paz de Jesus envolva a todos e possamos nos sentir mais alegres e mais felizes. Muita paz em todos os corações. Então, queridos, envolvidos agora pela paz que essas reflexões nos trazem, envolvidos por tudo que nos foi dito, vamos fazer agora a nossa prece de encerramento.
embora separados, como já mencionei, separados fisicamente, mas temos a certeza de que estamos todos unidos pelo pensamento. E vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, inicialmente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, lúcidos, sobretudo, pelo dom da vida que Ele nos concedeu e por todo esse mundo, por toda essa preparação que foi feita com tanto cuidado para que nós, a cada dia, cheguemos mais perto dele, nos liguemos a cada dia mais perto do nosso Mestre Jesus e do nosso Pai. Vamos agora nos imaginar, nós estávamos imaginando, quando o Mestre Jesus esteve entre nós, caminhando, pregando, e nos trazendo todas essas notícias. Bem como, em seguida, quando o nosso Kardec nos trouxe tantas notícias interessantes, tantas notícias que nos mostram de onde viemos, para onde vamos, enfim, como colocado por nosso companheiro. Mas, sobretudo, nos lembrando agora, sobretudo nesses momentos, como colocados por nosso companheiro, momentos difíceis, esse cenário de pandemia, nos lembrando que, seja lá qual for a situação, existe um comando maior. O nosso Pai e, em especial, sobre o nosso planeta, do nosso Mestre Jesus e todos os nossos benfeitores, que temos a certeza de que cuidam de nós. Que nós consigamos envolver as nossas vibrações de paz por nossa cidade, por nosso país, por todo esse nosso planeta, como se estivéssemos, mais querido, em um satélite, observando de longe todo esse mundo maravilhoso que foi criado para que nós pudéssemos estar aqui, nessa situação. Agradecemos mais uma vez pelas reflexões de hoje, que nós possamos, retornando às nossas casas, pensar sobre elas, que são a chave para a nossa transformação. Afinal, temos um objetivo maior, sabemos todos nós, que é a cada dia estar mais perto de Ti. Muito obrigado, que assim possa ser, graças a Deus. Então, queridos e queridas, foi muito bom estarmos juntos mais uma vez, tomando as nossas vibrações, sobretudo com essas reflexões tão importantes para nós. Lembramos sempre que todas as segundas-feiras nós estaremos aqui novamente reunidos e aguardando vocês. E lembrando também que amanhã é uma data importante para nós, é uma data que nós nos lembramos do retorno ao plano espiritual do nosso Chico Xavier, e tantas contribuições ele trouxe para nós e para o nosso movimento. Então, fiquem todos em paz, sobretudo a paz do nosso Mestre Jesus, aquela paz que só Ele nos traz. Boa noite.